dizer que na realidade é, enfim, esteja à vontade, enfim, aquela questão, como é que desafios lhe colocaram esta situação que eu chamei paradoxal e como é que lidou com isso, ou outra coisa que queira falar. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço desde já o prólogo fantástico dos dois, facilita-me bastante a vida, porque na altura, agora eu estava mesmo a ouvir-vos falar, e estava a pensar que o projeto que eu desenvolvi com o Amar em Círculo e o próprio livro e a própria narrativa interativa são um exemplo disso mesmo. De como é que de facto existe esse problema, que eu até me atreveria a chamar quase um buraco negro, mas como é que o escritor vai tentar resolver isso? Eu até gosto de usar a metáfora, gosto de pensar que nós somos pescadores e temos que pensar como é que vamos agarrar os nossos peixinhos que estão tão dispersos, não é? Como já vimos aqui, dentro desta nova realidade de velocidade, em que tudo é mais líquido, tudo é mais efêmero, não é? E quando eu me dei conta disso, quando lancei o Amar em Círculo, já tinha o livro anterior, exatamente, quando lancei aqui em papel, lá está, no ano de 2011, e começo a falar com algumas pessoas e a dar-me de facto conta dessa realidade, que é da perda dos hábitos de leitura, etc. E houve dois grandes gatilhos, que eu diria, para começar este projeto. O primeiro foi o facto da minha avó ser analfabeta e, portanto, nunca hipoteticamente ir conseguir ler o meu livro. E, portanto, na altura ela disse, não, tenho tanta pena. E eu disse, não, nós temos que resolver esse problema de algum modo. E então, como já conheci aqui o meu amigo Afonso Dias, de Outras Andanças, lancei-lhe o desafio de fazermos um audiobook, ou seja, todo o livro ser lido, ficar em suporte CD, para que fosse mais simples. E isso foi o primeiro indicador de que se calhar aquela minha narrativa poderia de facto ser adaptada e ganhar outra dimensão noutro meio. E portanto, a partir do momento em que fazemos o audiobook, em que começa a ter algum feedback nesse sentido, começa-se-me a colocar a ideia na cabeça, a ideia de transformar aquele livro em papel numa narrativa interativa para iPad. Para iPad porque, lá está, como a Luísa referiu, como o António também referiu, de facto estamos diante de leitores que hoje leem de um modo diferente, que têm outro tipo de competências, até diria, e que também requerem outro tipo de coisas, têm outro tipo de exigências. Portanto, o facto de trabalhar aqui com o iPad como suporte, porque eu, para além de ser uma grande fã de livros, sempre fui uma grande fã de tecnologia, então pensei como é que eu, como escritora, vou juntar o útil ao agradável para cativar também novos públicos e fazer um projeto diferente. Pronto, eu acho que por isso que eu prefiro se calhar centrar-me mais aqui no projeto para vos contar um bocadinho sobre isso. Foi nessa altura que surge a ideia de fazer o Amar em Círculo, para vos dar assim uma perspectiva do livro. A personagem principal é um médico que perde a mulher e quando eu começo a reunir a minha equipa, que na altura ainda foram entre 15 a 20 pessoas, penso como é que nós vamos transformar isto numa experiência multimédia. Em primeiro lugar, vamos fazer uma curta-metragem. Começou logo aí o grande desafio. Transformar algo que é um objeto literário num filme, não é? num objeto de filme. Portanto, foi logo aí o primeiro desafio. Depois, como é que, para além do vídeo, como é que vamos trabalhar aquela história noutros meios? O Facebook, criámos também, o livro passou a ser desenvolvido, as personagens passaram a ter presença no Facebook e o leitor poderia interagir em tempo real. Tínhamos objetos 3D, tínhamos na própria aplicação, uma das cenas era no cemitério, o próprio leitor podia, através de um percurso virtual, poderia estar no espaço da ação, etc. Portanto, foram tudo meios que nós tentámos e que eu, enquanto escritora, tentei potenciar para oferecer uma nova experiência ao leitor. E quando o António há pouco falava aqui da questão, e que é de facto fundamental, dessa questão da leitura mais fragmentária, menos profunda, etc., eu acho que foi algo que eu me dei muito conta à medida que fazia este projeto, é que de facto não temos já esse leitor de profundidade, não é? Eu diria que temos mais hoje um leitor que é um leitor de uma biblioteca sem paredes, não é? Porque de facto nós hoje em dia lemos no metro, nos iPads, lemos no comboio, lemos em qualquer sítio e perdeu-se essa dimensão recatada. Mas eu acho que também se ganharam muitas coisas.
E quando digo isto, aproveito para puxar aqui um bocado a brasa à minha sardinha, no sentido de falar destas novas formas de literatura, porque temos também um leitor que hoje se calhar tem a capacidade de se envolver com as histórias de uma forma um bocadinho diferente. Ou seja, o próprio contacto, a própria interação que ele tem com a materialidade desta nova literatura, com estes dispositivos, com o iPad, faz com que ele possa hoje integrar a história de formas que se calhar nunca imaginou, através da própria tecnologia. Portanto, eu gosto de lhe chamar um leitor de palco, um leitor em movimento, porque no fundo este leitor destas novas formas digitais ajuda a construir o texto, não só porque o entende, mas porque tem que interagir com ele e tem que desenvolver determinadas ações. Portanto, diria que caminhamos para um leitor mais imersivo. Eu gosto também de pensar na ideia do leitor performer, porque ele de facto hoje em dia está a desenvolver uma performance no palco do texto, ou seja, para que a narrativa, para que este tipo de narrativas digitais vão avante, é preciso que o leitor desempenhe a sua função e resolva os desafios que a narrativa lhe deixa. E por último, também nessa altura pensei na ideia do leitor-jogador, ou seja, nós vemos que hoje em dia os miúdos estão muito mais próximos do formato a que a televisão os habituou, a que o cinema os habituou. Portanto, uma frase que eu ouvia muitas vezes era: eu não li o livro, mas vi o filme, não é? E, portanto, pensar como é que nós vamos, a partir daí, potenciar esta literatura a partir dos novos meios e de outros meios, não é? Portanto, a ideia era um bocadinho essa. Agora, partindo especificamente para aquilo que, tentando responder aqui à pergunta do António, o que é que acontece relativamente ao autor, não é? Acho que, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção para o facto de eu ter sido a autora do Amar em Círculo em papel, mas eu não ser a autora completamente do Amar em Círculo digital, não é? Porque tive um grupo de 15 pessoas a trabalhar comigo, desde designers a programadores, e portanto eu chamaria a atenção para aquilo que também começa a disputar e que é um bocadinho uma autoria coletiva. Já não há um único autor, aquele que escreve o texto, mas é tão autor quanto ele o que faz o vídeo, o que desenvolve a imagem gráfica da aplicação. Portanto, esta ideia de autoria coletiva que a mim me agrada bastante, porque acho que permite-nos trazer muito mais coisas à narrativa. Por outro lado, vi-me obrigada também a ser um bocadinho autora-programadora, não é? Porque mexer com estas coisas e com a tecnologia tem muito a ver com novas competências e, portanto, eu acho que toda esta conversa nos leva aí. É preciso novas competências para ler de acordo com este século em que vivemos e com estes desafios que ele nos levanta, mas também é preciso novas competências para escrever, para estes meios, não é? Não basta a caneta e o papel, é já muito mais do que isso. E o que eu senti enquanto autora é que depois do Amar em Círculo digital, a minha capacidade narrativa ficou muito expandida. Porque havia coisas que eu nunca tinha imaginado quando escrevi o livro em papel, e depois quando me confrontei com a minha equipa, um dizia: mas eu quando li imaginei isto, ou pensei que isto podia ser transformado em alguma coisa deste género, e portanto toda aquela narrativa que na minha cabeça tinha tido um sentido, ali ganhou um novo ímpeto. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que de facto fazer o Amar em Círculo digital deu uma consciência profunda, não é? dessa problemática, não é? Que de facto existe, e como é que vamos tocar, como é que vamos agarrar estes novos leitores, mas também me deu uma visão um bocadinho menos apocalíptica acerca destes novos meios e como é que eles podem atuar. Sim, de facto estamos perante uma realidade diferente, mas que também terá as suas vantagens, apesar de tudo, penso eu. E para finalizar, deixo-vos só com uma história que eu gosto de contar. Na altura em que andava a fazer o meu mestrado e que andava a trabalhar precisamente sobre uma aplicação deste género, com um livro para crianças, da qual a professora Adriana foi precisamente minha orientadora, e no livro havia o livro físico, não é? E depois havia a aplicação. E a história era precisamente sobre um amante de livros. E a dada altura o meu sobrinho, que eu usava muito como cobaia para ver como é que aquilo funcionava, e ele começa a tocar no livro físico e fazia-me assim, e dizia-me: tia, mas os livros aqui não vão, porquê é que os livros não vão? Ou seja, para ele aquela ideia já estava um bocadinho ultrapassada, não é? Ele já precisava de toda aquela interatividade. E pronto, é um episódio que eu acho que é curioso, como pensamos que os miúdos hoje em
dia também querem tocar na televisão e querem ver aquilo tudo a acontecer, não é? Querem ver tudo a rolar. E pronto, eu acho que o grande desafio foi esse, e enquanto escritora eu sinto que saí fortalecida desse Eu, se calhar, lançava aqui uma questão um bocadinho mais específica, mas se não é preciso, não tenho nela. Porque me pareceu evidente que a Isa, enquanto criadora da escrita, resolveu um problema que teve. Aliás, achei muito bonito perceber que a origem do seu problema é uma relação com a avó. É muito bonito isso. Essa ligação do escritor com a vida e a vida ter impacto na sua vida, nas suas decisões, é também uma coisa cada vez mais rara. Mas resolveu, e parece que, enfim, resolveu bem. Quer dizer, de certeza que há aqui grandes desenvolvimentos ainda a fazer, mas resolve o problema do escritor hoje, agora, que queira, eventualmente, utilizar as tecnologias não como amigas, em vez de ser inimigas. Mas será que resolve o problema da leitura dos clássicos? Era uma questão dos clássicos, enfim, desde os Lusíadas, de Camões, até aquilo que quisermos incluir nessa designação. Eu não estou a falar da leitura dos clássicos no iPad, através de um PDF, não estou a falar disso, estou a falar da sua literatura. Os seus dispositivos podem ajudar a resolver o problema da leitura dos clássicos. Bem, eu penso que nesse sentido estamos ainda numa fase muito embrionária, porque, embora lá está eu tenha dado uma perspectiva otimista, mas não posso deixar de reconhecer que ainda não existe muito público para este tipo de narrativas. E, portanto, obviamente que isto é uma área que está em desenvolvimento, e se eu tivesse que responder com um sim ou um não a essa pergunta, eu diria que não. Os clássicos continuam a estar lá no papel ou no PDF, que é uma forma extremamente reduzida, exatamente. E a questão também, eu penso que também tem muito a ver com isso, é que as pessoas às vezes pensam em livros digitais no seu espectro mais abrangente, não é? Eu, quando falo aqui de livros digitais interativos, estou a falar de coisas que já são concebidas, não são apenas uma mera transferência do que está no papel para outro suporte, mas já são concebidas tendo em conta as potencialidades do novo suporte. Portanto, eu acho que, nesse sentido, não nos resolve o problema. E há outra coisa que eu também gostaria de referir, que há pouco não referi, é que, quanto a mim, toda esta relação, concordo muito com o que o Fábio disse, ou seja, não há uma ideia de extinção. Eu acho que, pelo contrário, para mim, há uma ideia de complementaridade. Ou seja, a pessoa vai do livro, quer complementar a experiência do papel e vai ver outra coisa, não é? Vai ao digital, é como o Fábio dizia, o miúdo vai à peça, mas quer complementar a informação que está ali a ter, portanto salta para uma hiperligação, salta para outro tipo de informação e para outro tipo de meio. Portanto, acho que de facto, desse prisma, ainda temos muito caminho a percorrer. O que passa, obviamente, e eu não sei se isso irá acontecer ou não, já estive mais crente nisso, de que cada vez surjam mais formas narrativas deste tipo. Não sei de facto se isso vai acontecer, mas passaria por uma maturação, diria, destas formas narrativas, tanto da perspectiva do escritor, ou seja, haver mais escritores a potenciar este tipo de meios, como também do ponto de vista do público, ou seja, que houvesse mais recepção e mais receptividade também a este tipo de formas narrativas. Há, no entanto, projetos interessantes a começar a ser desenvolvidos com os clássicos, precisamente. Aliás, o Plano Nacional de Leitura tem uma vertente, há até um centro de investigação de Lisboa que está a trabalhar precisamente nisso, a transformação dos clássicos para estas versões mais digitais e interativas. Exatamente. Sempre com a ideia de os redirecionar para o livro. Não é? Portanto, essa ideia não se perder de vista. Agora, não acho que isso tenha uma execução rápida, acho que isto é uma questão de tempo, se calhar daqui a 10, 15, 20 anos poderemos ter outra perspectiva. Neste momento, acho que ainda é cedo, ainda estamos a desenvolver muita coisa. Aliás, eu quando fiz a minha tese de doutoramento percebi precisamente isso, que estamos demasiado em cima do acontecimento para termos alguma perspectiva sobre ele. Portanto, acho que ainda nos falta essa dimensão, falta-nos todo o conhecimento que nós já temos em relação aos suportes anteriores e que não temos relativamente a estes. Portanto, eu acho que há todo um caminho a percorrer.
No que me diz respeito enquanto autora, eu diria que nunca deixaria cair nenhuma das duas perspectivas. Ou seja, obviamente interessa-me continuar a trabalhar nesta vertente mais digital, mas não posso, como o Fábio dizia, não posso aliar-me, não vamos com certeza aliar-nos do que é o livro, da materialidade que ele tem, da própria nostalgia que o Afonso falava, e do papel, do contacto, dessa relação mais íntima, exatamente, essa intimidade, e que no fundo toca um bocadinho também no que a Luísa estava a dizer, e que, só para terminar, focando um bocadinho esse aspecto, eu acho que de facto essa relação que nós escritores temos de intimidade com esse universo das histórias, com aquilo que produzimos, às vezes não é de facto compatível com essa noção de comercialização e do que é vendável e do que hoje em dia sai para o público e que o público quer consumir. E aí aproveitava só para terminar, para dizer que se calhar estas novas formas de escrita também eliminam um bocadinho essa barreira, ou seja, a figura do editor e do intermediário não é que desapareça, mas fica mais esbatida. Portanto, e às vezes muita gente me pergunta, quando se fala sobre isto, mas isto quer dizer que agora toda a gente pode publicar, que não há um crivo relativamente à qualidade, nós sabemos que a web e que o universo digital é muito aberto. Não quer dizer necessariamente isso, eu acho que mal era se assim fosse, mas de facto estamos mais libertos dessas amarras, ou seja, há outras possibilidades de chegar ao público, porque de facto aí concordo com tudo o que foi dito e sempre tive essa perspectiva que é, enquanto escritora, interessa-me que aquilo que eu produzo e que escrever para mim é um ato de partilha, portanto interessa-me que o público tenha acesso àquilo que eu escrevo. É quase como se abrisse uma porta aqui para o interior, não é? Independentemente de lucros, de tudo o que está por trás do universo editorial neste momento.